Então, pessoal, Daniel, mais uma vez aqui trazendo conteúdo relevante aí aos nossos colegas da área. Então, pessoal, hoje eu vou estar demonstrando para vocês aqui um case real de como escalar o seu backbone da forma ideal, da forma adequada, beleza? Isso é um desafio que eu venho vendo que vários ISPs vêm enfrentando, principalmente esses ISPs que cresceram, né? Eles cresceram, cara, cuidava de uma redezinha lá, tinha uma redezinha pequena, a nível ali de bairro, depois passou a ser a nível de cidade, município, e aí ele foi crescendo, conseguiu a ser nível estadual e por aí vai. Com isso tudo, veio vários desafios, né? E um deles é a escalabilidade da rede, porque a rede tem a forma correta de ser escalada, a rede tem a forma correta de crescer, né? Se você não sabe essa receita, você termina que tendo uma rede que não vai conseguir entregar os serviços da melhor maneira para o cliente. Consequentemente, você vai ter perca de clientes aí pela má qualidade do serviço prestado, né? Então, esse é um case real, onde um cenário bem comum aí está acontecendo hoje em dia, os ISPs estão se fundindo, né? Um está fazendo aquisição do outro. Então, nesse caso aqui, a gente vai estar demonstrando isso, onde o ISP verde, o ISP azul fez a aquisição do ISP verde, beleza? Como que a gente faz essa integração de redes? Eu vejo que tem redes aí muito mal integradas também, né? Também tem a forma correta de se fazer e a gente vai estar falando sobre todos esses pontos aqui nesse vídeo que vai terminar sendo um mini curso aí para vocês, beleza? Então, eles ambos têm suas bordas, certo? A gente não vai falar aqui da parte de BGP, de filtro de BGP, coisa de BGP. Não tem só borda, vai lá para suas operadoras lá, ou enfim, transita tudo só em um. Então a gente não vai tocar na questão do BGP, nós vamos tocar na questão do OSPF aqui, visto que isso aqui é um backbone como na maioria dos ISPs. É um backbone ali free core, né? BGP free core. Então, é um core isento de BGP, né? O pessoal usa muito esse termo também. Basicamente, isso quer dizer que é um backbone composto apenas por IGP, ou seja, um OSPF da vida ou um ISAS, ou seja, ele não depende de BGP para funcionar e fornecer seus serviços ali, beleza? Então, aqui do outro lado é a mesma coisa, é um FreeCore também, e a gente está fazendo a integração dessas redes, beleza? Ele já tem aqui a seção BGP entre eles, certo? Está aí estabelecida, ambos já conseguem trocar rotas BGP. Mas a nível de MPLS, a gente vamos implementar aqui da maneira correta. Nós vamos, por exemplo, aparecer um cliente aqui do lado do provedor azul e ele fez a aquisição do verde. E aí ele precisa vender o serviço aqui de LAN to LAN, um L2 VPN aqui. Aqui é a matriz do cara e ele vai ligar lá com a filial do cara, que está lá dentro do verde. Como que a gente vai fazer isso? Beleza? Então, eu vou estar demonstrando para vocês aqui como que isso acontece. Primeiro, que eu vejo muito errado. O pessoal, às vezes, simplesmente pega, fiz a integração, fiz a aquisição da rede, eu vou integrar com a minha. Aí o cara chega aqui, beleza, é o SPF aqui, tem o SPF aqui, tem MPLS já em tudo. Eu vou o quê? Eu fecho outra seção SPF aqui. E aí o cara começa a fazer coisa errada. Porque, primeiro, você fez um levantamento para saber quantos dispositivos compõem esse backbone, certo? O IGP ele tem um limite para escalar. Falando de OSPF, mesmo com os roteadores aí mais modernos, é, 40 mil rotas, 50 e poucas mil rotas. Acima disso aí, seu SPF buga, cara, vai dar um bocado de problema. E até mesmo antes disso, eu vou citar aqui algumas coisinhas que acontecem. Quando você começa a pilhar, cria um domínio dentro de um único processo SPF, e nem que esteja segmentado por áreas, mas dentro de um único domínio, e você começa a encher o SPF ali de rotas. Ele começa a saber tudo das redes, né? Que ele não deveria, beleza? E aí isso gera uma porrada de links, link state lá, né? Os SLAs de estado de link,
e tudo que acontece dentro dessa rede é reportado para toda a rede. Logo, isso começa a causar uns problemas. Um outro caso que muita gente vai integrar e aí o cara não reparou a parte de endereçamento da rede. E esses dois caras, eles não se combinaram que cada um ia usar uma faixa de IP aqui, porque futuramente eles dois iam se fundir e os IPs não poderiam conflitar, né? Eles não fizeram isso, eles não são adivinhão. Então, o que acontece? Se você simplesmente vem aqui, fecha a sessão com o outro aqui, e beleza, vai funcionar, né? Só que aí você vai ter uns probleminhas aqui. Por exemplo, essas redes que são endereçadas, na maioria das vezes, 99,9% dos casos, é as ranges de IP privado, né? Então o cara usa na LAN dele os endereços que ele quiser e você também usa na sua. E aí na hora que ligar isso tudo com o SPF aqui, adivinha o que, que vai acontecer? Certo? Você pode ter vários targets aqui, ou outro roteamento que deveria estar mais curto aqui para dentro, deveria chegar na sua rede, mas ele passou por algum motivo achar que está lá do outro lado, porque lá também tem uma rota, só que o pacote não é para ir para lá, tá entendendo? E aí vai dar um bocado de, famoso bocado de pau na rede, né, que a gente fala aqui no Nordeste. Vai dar pau na infraestrutura. Então, isso não é a forma correta. Qual que é a forma correta? A forma correta é se manter cada um no seu próprio domínio. Mas aí, cada um vai estar no seu próprio domínio. Como que eu vou vender o serviço daqui para lá, se eu tenho que alcançar os endereços lá, né? Então, vamos destrinchar isso aí da maneira correta, beleza? Eu já deixei algumas coisinhas aqui pré-feitas, que é pra gente, que são só esses dois scriptzinhos, só que é só para a gente poder adiantar aqui a coisa. Então, eu tenho que ir lá para o 888. Vamos focar nesses caras. Deixa eu colocar a tela para cá. 333 e o 888, porque é eles que estão pendurados no nosso cliente aqui, nossa matriz e o nossa filial, né? Então, eles são os PS. Nomenclatura de PE, qualquer roteador, switch da rede MPLS que faça interface com o cliente. É um PE, né? Um Provider Edge. Então, vamos lá para a nossa configuração. A primeira coisa que eu tenho que ter do meu PE aqui, eu tenho que alcançar o 888, né? E aí eu não vou alcançar, é claro, não tenho rota para ele. Eu tenho seção BGP, mas BGP só tem rota de IPs públicos, né? Os AS aí envolvidos. Eles não tem rota privada aí entre eles. Eu não tenho uma rota default. Beleza? Então eu não alcanço lá. Então se eu der IP route table, deixa eu colocar aqui. Route saiu o comando. Tô colocando errado, cara. Display per route table. Acontece nas melhores famílias, até porque eu tô viradão aí, tava na JM da vida, né? E aí eu ainda não tirei um cochilo, só daqui a pouco. Primeiro eu vou postar aqui o conteúdo do canal. Então o cérebro da gente começa a ficar mais lerdo, né? Então, se eu procurar aqui, eu não tenho rota lá para o 888, então não alcanço ele, né? Então no meu PE não tem rota. Se eu vim aqui no meu BGP, display IP, route table, BGP, quero achar o 888. Deixa eu dar o display route table aqui. Certo? Não tem rota, né? Não tem rota para ele. Então, é isso. Não temos rota, não vai funcionar. Então, vamos ter que criar o quê? Primeiramente, nós vamos ter que criar uma rota default aqui, né? Ou seja, rota default. Tudo que, qualquer pacote que vier e o endereço de IP não for encontrado dentro da minha rede, ele vai mandar para cá, certo? Ou seja, ele vai dizer, não, cara, eu não achei aqui, manda para lá, que pode ser que do outro lado lá tenha. Então, é isso aqui, a gente vai apontar
Aqui é o 1 e aqui é o 2, né? Como vocês estão vendo. Então, nós vamos apontar isso aqui. Apontar aqui na minha borda, criar uma rota padrão lá para outra borda lá do outro ISP que a gente está integrando. E do lado dele eu vou fazer mesmo, né? Só que dessa vez apontando lá para minha borda do meu ISP lá azul. Ponto aqui. E agora a gente já vai alcançar o 888, né? Se eu pingar aqui, qualquer PE meu, qualquer equipamento da minha rede MPLS aí eu alcanço. Beleza? Mas eu não sei as rotas de lá ainda, né? Eu estou alcançando via rota default. Se eu der um display, IP, route table, protocolo, OSPF, eu não conheço as redes lá do lado dele. Não é isso? Como vocês podem ver, não conheço, só conheço minhas próprias redes aqui. Beleza? E é isso, a ideia da gente é manter isolado mesmo. Então, já alcanço lá. Se eu já alcanço, eu já pingo lá no 88, vamos configurar o nosso LDP aqui, né? O PIE. MPLS, eu tenho que fechar desse PE para o outro PE lá, né? E fazer o inverso. Então, MPLS, LDP, Remote PIE, eu gosto de usar como referência o próprio IP, né? Então, isso aqui é uma descrição, você coloca aí o que quiser, eu coloco o IP, fica mais fácil para mim saber. Remote IP, isso aqui é o que importa, IP remoto. Estou fechando do 3 para o 8, então meu remote IP é o 8. Aqui eu vou fazer para o 3, né? MPLS, LDP, remote IP, e ele vai para o 333, remote IP, 333. A gente tem que ter o LDP session para fazer o encaminhamento de label. Quando a gente não precisa ter essa configuração de session LDP, que eu vejo que às vezes as pessoas configuram errado também, aí dá outro problema, com os equipamentos que estão diretamente conectados. Ou seja, eu não preciso configurar isso aí se eu quero transportar a coisa daqui para cá. Até porque eles estão diretamente conectados daqui para cá, tá entendendo? Ele já fecha isso sozinho. Se eu der, por exemplo, display MPLS LDP LDP session LDP peer. Pronto. Estão vendo aí que ele já estabelece com meus vizinhos sozinho. Com 88 é porque ele está em outra rede lá do outro lado, certo? Então eu tive que criar o peer com ele. Ele não está diretamente conectado, mas viram aí que ele já fecha. Então você não precisa fazer redundância disso aqui e criar de novo uma sessão desse com esse, se você quer transportar alguma coisa daqui para cá, certo? E vice-versa aí, e em todos os equipamentos que estiver diretamente conectado, ele já faz isso aí dinamicamente, automaticamente, melhor dizendo. Então vamos lá, a gente já fez tudo, esqueci de validar, display, MPLS, LDP, session, vamos ver se está estabelecido, né? Na verdade está, eu acabei de mostrar, está aqui, pronto. Então, a gente já estabeleceu. Com isso, eu estabeleci, a gente vai configurar o nosso transporte agora aqui, né? O nosso cliente está na interface interface giga 0/0/0. E aí eu vou dar aquela receitinha de bolo. MPLS, L2VC. E aí eu coloco o target, que é o 888. E coloco um VCID aqui. Isso aqui é só o VCID, não tem a ver com identificação de VLAN e coisa do tipo. Isso é o Virtual Circuit ID. Então, eu não coloquei o ROM aqui, porque eu não quero tirar nada. O pessoal também usa o ROM indiscriminadamente, aí, sem saber qual é a finalidade dele. Isso aqui eu quero que, de fato, fique do Type Ethernet, porque meu computador aqui, meu dispositivo, não sabe VLAN, não entende VLAN, tá entendendo? Então, eu vou deixar do Type Ethernet, vai bater aqui, ele vai entender e transportar, certo? Receber e transportar. Lá do outro lado eu vou fazer o mesmo, só que fazendo por 3, né? MPLS, interface
giga 0.0.0 PLS L2VC e aqui vai para o 333 com o mesmo VCID, né? Isso já existe aqui. Então pronto. Feito isso, o nosso cliente aqui deveria pingar lá no 1.1.1, né? Só que isso não vai acontecer, nem deve. E se a gente formos ver aqui, eu já pingo lá no 333, né? 333 pinga no 88 e beleza, nosso LDP está estabelecido, mas se a gente for ver, vamos ver o status aqui do nosso transporte, display MPLS L2VC. L2VC, brief. Ele está down, né? Aqui, ó. Circuito estadal. Como assim estadal? Se a gente já tem inserção LDP, já fiz o transporte direitinho, ele é do Type Ethernet, como eu falei, mas ainda continua down. Continua down porque o que acontece? O LDP Session, ele é control plane, ou seja, ele basta ele alcançar o endereço do outro device remoto lá que quer fechar com ele, e vice-versa. Então, ele é control plane, basta ter roteamento, basta estar alcançável, né? Só que os labels, eles não são atribuídos à rota default, e a gente criou o quê? Uma rota default para as redes conseguirem se alcançar entre si, não foi? A gente fez uma apontando para a outra. Então, o MPLS, o LDP, não atribui label em rota default. Rotazinha 0.0.0.0 lá, barra 0, não atribui label. Então, vou ter que configurar isso aqui. Como que eu faço? Eu faço uma rota estática, dizendo que o 8.8.8 é encontrado desse lado aqui, da borda já desse backbone, que aí todo o restante do backbone já sabe como alcançar ele. E aí eu faço isso desse lado. Do outro lado, eu vou fazer para o 333, né? Ou seja, todo pacote que bater com destino 333, ele vai dizer que é para encaminhar para onde? O lado aqui do R1. É a rota estática, né? Convencional. E após eu fazer isso, vocês vão ver que vai estabelecer. Então, se eu vim aqui agora no nosso PW aí, percebe aí que ficou up. Agora sim funciona, né? Se eu vim aqui e der o ping lá para o outro lado, vai funcionar. Então é isso. Essa é uma maneira de escalar a rede. Eu não sei as rotas do backbone verde e o verde não sabe as minhas. Por exemplo, vamos pegar aqui o 7777 e o 888. Vamos ver se eles são encontrados dentro da nossa rede. System View, Display, IP, Route Table, 8.8.8. Ou seja, ele não é encontrado. O que nosso... Saiu aqui sem querer. Eu estava em qual nesse aqui? Voltei aqui. O que nosso roteador está dizendo aí? Ele está dizendo que essa rede não está conectada a ele. E é para mandar para a rota. Para mandar para onde? Para a rota default, né? O Next Hop. Que no caso eu estou nesse PE, ele está mandando para cá para o R1. Se eu der no R1 aqui o display IP Route Table 8888, ele vai dizer que está encontrando na giga que faz a interface dele com a rede do provedor verde. Tá aqui, ó, que é o 2, está aqui desse lado. Beleza? Se eu fizer aqui, vai ser o inverso, lá na rede 3, certo? Então, inclusive, se eu der o comando aqui mais específico para ver a nível de OSPF, display IP route table protocol OSPF,
a gente vai ver que a gente não tem a rede do 888. Ele está dizendo o que aqui com relação ao 888? A gente fez um apontamento, então ele está mandando, esse aqui está mandando ir para o 13, porque ele não sabe. Então o 13 é o que está diretamente conectado a ele, e ele está mandando todas as rodas dele lá para o 13, né? Que é o equipamento que está fazendo interface com ele aqui, ó. O 13 está aqui, certo? Então, se ele não sabe internamente nele, ele manda para o próximo. O próximo aqui vai estar mandando para o R1. O R1 vai estar como? Display, route table, protocol, OSPF. A gente não vai ter nada com relação ao 88, ou seja, as rotas desse cara não são injetadas dentro do meu banco de dados de OSPF. Ou seja, o meu OSPF não conhece essas redes aqui, certo? Mas eu consigo vender serviço dentro dessa infraestrutura. Eu consigo até fazer uma maneira melhor. Ah, Daniel, você apontou ali só para o 888. E aí, se eu precisar para o 77, aí eu vou ter que criar outra rota estática apontando aqui, apontando para o 777 e do 77 para outra rede. Aí depois eu vou lá para o 666 e lá. Cara, é uma coisa que se não foi readequada, você pode readequar as loopback. Usa todas as loopback dentro de uma mesma rede. E aí você só faz um apontamento. Vamos dizer que todas as loopback do cara aí é usado na rede 1.1.1.024. E aí sai a loopback 2, loopback 3. Como que eu faria o apontamento aqui? Para enxergar todos os PS dele e conseguir vender transporte para qualquer um. Eu apontaria essa rota estática aqui, né? Que eu fiz, só que com a rede toda lá da loopback dele. E aqui eu faria o inverso, apontando lá para o azul. E aí eu matava aí todos os coelhos numa cacetada só, tá entendendo? Sem precisar inventar uma porrada de rota desnecessária. Então, quando a coisa é feita da maneira mais adequada, né, termina sendo mais fácil de fazer essas fusões. Agora, algumas redes são bem complicadas, porque foram construídas de qualquer forma assim, o cara também não tinha ideia de que um dia ia precisar disso, né? Então, a gente não pode nem botar culpa. Mas o ideal é quando você vai projetar uma rede, você separa qual é a faixa, qual é o bloco que eu vou usar aqui para os meus elásticos, qual é o bloco que eu vou usar para minhas loopbacks, certo? É uma coisa aí de boas práticas, né? Mas há redes que não é dessa forma. Inclusive, eu quis exemplificar aqui para a gente, só para deixar a coisa mais complicada para vocês entenderem. Então, eu usei loopbacks aí de faixas totalmente distintas, né? Então, pessoal, vocês viram aí que eu não sei as redes de uma das redes não sabe quer dizer, ambas as redes não conhecem as redes uma da outra, né? Deu uma bugada aqui na minha CPU já tá lenta já, eu acho que eu vou ter que descansar mesmo, não tem jeito não. E com isso eu evito o quê? Eu evito aquele monte de mensagem de link advertise, link state, tá entendendo? Por exemplo, se eu desligar esse cara para minha rede aqui, não teve nada, tá entendendo? De mensagem de OSPF. Teve, foi para a rede dele lá, né? Se a gente for olhar o log dos equipamentos aqui, aí todos eles lá no SPF ficaram sabendo que aquele carinha morreu, né? Tá aqui, já começou a aparecer aqui algumas coisinhas, tá aí, ó. Tá vendo aí? O House Time expirou, o hello, o pacote não conseguiu alcançar, perguntou para ele, ei, cara, tu tá vivo? Mandou hello para ele, olha lá, e ele, nada, tá morto lá, né? Não podia falar mais nada. Então, essas mensagens não são informadas para o outro lado. Com isso, eu não causo distúrbios desnecessários no meu IGP, fora a questão da escalabilidade por si próprio. Então, se dentro de um processo eu consigo escalar 40 mil rotas, eu tendo eles em processo distinto, eu posso chegar a 80 mil, né? E aí eu crio outro processo lá, faço o mesmo esquema, boto mais 40 mil rotas dentro de cada domínio desse, eu consigo lá botar a carrada de equipamentos, de equipamentos que compõem aí o backbone MPLS, ainda mais falando de ISPs, né? Porque ISP tem aquele negócio de usar muita rede metro, né? O backbone deles é praticamente metro. O cara pega um switch, aí pega um transceiver de 100 km e aí liga lá outro PE da rede, outro PE da rede, um PE, outro PE. E aí ele precisa ir para outra distância, ele vai lá e salta mais aqui um transceiver, mais outro equipamento, salta outro, e com isso ele vai indo, né, fazendo a cidade, o município, o estado
e vai indo embora, né? 40 km, 50, 100, 60, tá indo no máximo 100 agora de transceiver, né? Mas já tem transceiver aí que promete a 150 e a 200, né? Tá muito caro ainda, mas já tem essas tecnologias, né? Não vou falar deles aqui para não tornar o vídeo mais longo. Mas basicamente é isso. E aí o cara cria um domínio IGP gigante aqui, né? Qualquer coisinha que ocorre nisso aqui, o SPF tá lá, o equipamento tá fofocando um pro outro. Ó, aconteceu isso, fulano lá morreu, e aí como é que faz? Converge lá pro outro lado. E manda hello, manda isso, manda aquilo. Isso causa distúrbios na rede se você não fizer da maneira correta, né? Até porque os ISPs fazem isso não porque querem, né? É porque muitas vezes a conta não fecha para fazer em DWDM. DWDM é para você dar tiro longo. Então, você, dependendo da geografia de cada estado, o cara vem passando numa cidadezinha, tem um aqui que é 40 km da outra. A outra fica a 60, a outra fica aqui a 80, a outra fica a 20, a outra fica a 10. O cara vai colocar isso aqui em DWDM só se ele precisar de uma alta capacidade que a rede metro não atenda. Aí ele vai ter que fazer em DWDM e vender assim no canal aqui em tudinha, porque ele vai ter que atender tudinha, né? Aí isso aqui já é uma solução bem mais robusta, bem mais escalável, bem mais profissional, bem mais capaz de entregar serviços com maior qualidade e tudo, mas porém bem mais, né? Nós colocamos o nosso realzinho aqui fatiado, bem mais caro, certo? E aí quem está acostumado a fazer topologia metro, quando ele se depara que vai ter que fazer essas topologias com DWDM, se ele já não tem uma expertise com isso e tudo, o cara se depara com um desafio enorme ali. Primeiramente o desafio financeiro e depois o técnico também, porque isso aqui muitas vezes, né, os ISPs estão acostumados a utilizar DWDMs passivos, né? Mas uma coisa é você trabalhar com DWDM ativo, onde você tem que é, entender da tecnologia. É uma outra coisa, a tecnologia de camada 1, mas tem vários protocolos ali rodando, né? Então você tem lá que fatiar canal, fatiar lambda, fatiar frequência, lá, monitorar aquilo tudo. É outros 500. Né? Tem gente que pensa que é fácil, não vou meter as caras e fazer aqui. Aí o cara fica com a rede maluca aqui de DWDM. Primeira coisa que dá errado nisso aqui tudo é o projeto. Se não for bem projetado isso aqui, o tipo de fibra, caracterização da fibra, os polimentos de cada composto dessa infraestrutura aqui, dentre outros aspectos, isso tudo já é o bastante para fazer isso aqui inviabilizar tudo. Quando ligar os equipamentos, a eletrônica aqui, tudo, né? Quando não vai funcionar, tá entendendo? Então, é um negócio bem mais complexo aí, é um outros 500, como eu costumo dizer, né? Então é isso, pessoal. Deixando aí para vocês terem ideia de como que a gente escala os backbones aí da maneira mais adequada, sem causar problemas de distúrbio nos nossos IGPs desnecessariamente.